Eu tô aqui no município de Tijucas do Sul, no Paraná, subindo um dos pontos mais altos do sul do Brasil, o Pico Araçatuba. A mais de 1.600 metros de altitude, conquistamos o Pico Araçatuba! BR-376, subindo de Santa Catarina para o Paraná, aqui atrás, as encostas da Serra do Mar, ali o Morro dos Perdidos. Cara, a gente está vendo uma região com altitudes ali acima de 1.400 metros. Eu estou saindo do nível do mar. O que a gente vai fazer é subir numa montanha, a mais alta dessa região, que é o Pico Araçatuba. A BR ficou lá para trás e agora eu peguei uma estrada que ela fica na pista sentido Santa Catarina. Então a gente vai dar um trechinho de terra até o Parque Araçá, que é onde fica a base para a gente subir. Bem lá no fundo a gente consegue ver assim, bem imponente assim a paisagem. Então ó, lá pro alto que a gente vai. Aqui é um parque privado, eles abrem direto aqui, vocês estão vendo tem bastante gente acampando, hoje é um sábado, por isso tem um movimento um pouquinho maior. Eu trouxe assim equipamento para enfrentar uma geada, porque afinal de contas a gente está numa alta altitude no sul do Brasil, mas não vai fazer tanto frio assim. Então eu fiz algumas escolhas. Eu vou tirar o liner que eu usei lá no Monte Crista, que dá uma proteção extra. Tava levando 2 meias térmicas, 2 luvas, não, vou tirar, vou levar só uma de cada. Assim eu diminuo um pouco o peso da mochila e ao mesmo tempo tenho a minha segurança. É isso, vambora. Os primeiros metros são numa floresta, ela não é muito densa, a gente vai começar caminhar por uma vegetação cada vez menor e o sol vai brilhar forte, por isso eu vou me proteger dele. Aliás, essa blusa aqui, ela não só é boa para dias frios, como ela também tem proteção contra raios UV. Cara, eu tô muito curioso para essa trilha, porque eu nunca fiz. Vamos subir. Outra coisa que dá dando para observar nessa subida é que teve uma queimada, um incêndio aqui, né? Pegou fogo. Bom, o Paraná é um estado que está mais sujeito ao inverno seco que predomina todo centro-sul, centro-oeste do Brasil. E aí é muito comum acontecerem incêndios de grandes proporções por causa de muitos dias sem chuva, né? Como a gente teve chuva há alguns dias, esse risco não existe hoje. Aí, ó. Eu ainda não consigo identificar porque o sol tá a pino, então eu tô meio confuso dos pontos cardeais. Mas me parece a Serra do Mar ali, por onde a gente passou. Lá em cima a gente vai ver melhor. Vamos lá. Esse aqui é o último ponto d'água. Para quem está acostumado com trilha de Mata Atlântica, é uma experiência bem diferentona essa, olha só. Só campos em volta. É quase como uma trilha nos canyons, lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Olha lá. Ali ele tá, então a gente caminha o tempo inteiro assim, ó, no sol, campo aberto mesmo. Eu quero entender se aqui é o primeiro Planalto Paranaense da região de Curitiba. É ele mesmo. Vamos lá em cima eu vou explicar melhor isso aí, vamos lá. Ó, Turfeira, aquele trecho em que o solo fica encharcado. A gente tá em 1.300 metros de altitude agora, ó, tá vendo, ó? Tipo uma esponja. Se tivesse chovido mais, talvez estaria, ó, até com o tênis molhado. E é o seguinte, a gente vai andar mais um pouquinho e eu vou ter que achar um lugar para armar a barraca, porque lá em cima
não é um lugar bom para armar, por causa do vento. A gente está subindo de oeste para leste, entendeu? A face oeste da montanha. Aliás, eu nem mostrei o mapa dela, né? Então vamos lá. Você vê um maciço um pouco mais claro no mapa. Essa é a cor dos campos de altitude. Tem aquele trechinho inicial de mata mais fechada, depois a gente começa a caminhar pelos campos, e aí é uma subida leve até que a gente chega mais ou menos assim na base da subida final, do ataque pro cume. Eu tô já naquele ataque, subidona pro cume. O vento começou a apertar e agora eu tô estudando essas pedras para tentar usar alguma delas como um corta-vento e armar minha barraca. Vamos lá. Olha o vento como é que tá agora. Planalto e lá é o litoral. Então toda a diferença de pressão do ar, ele fica o tempo inteiro passando pelos pontos mais altos. No cume não vai dar para ser com acampamento, tá? Vamos andar mais um pouquinho, eu já tô chegando. Aqui a vista já começa a se abrir. Vamos subir ali. Ah, olha o que é que eu achei aqui. Área de acampamento. Tem uma área aqui. Tem aquela pedra. Acho que aqui a gente vai conseguir acampar. Vamos lá pro cume. Olha que já tô vendo aqui, ó. Parte das serras. Caraca, bicho. Olha isso. Que a gente vê tudo e mais um pouco. Aqui estamos. Cume. Aí! A mais de 1.600 metros de altitude, conquistamos Pico Araçatuba. Olha quanta coisa a gente consegue ver. Primeiro, as encostas da Serra do Mar. E olha toda essa região aqui com essa coloração dourada, assim. Ali são os Campos do Quiriri, que é a vegetação de campos de altitude. Tem inclusive uma trilha muito conhecida que é a travessia dos Campos do Quiriri. Começa aqui no Pico Araçatuba e vai até o Monte Crista. Aí aqui a gente tem toda a descida para o litoral, a planície litorânea. Dá para ver Guaratuba, que é a primeira no Paraná. Tem um morro marcante no relevo, que é a Pedra Branca do Araraquara. Inclusive a gente vê o Morro dos Perdidos. No começo do vídeo eu vi ele de baixo, lá na BR. Agora eu tô vendo ele aqui do alto. Ao lado de Guaratuba tem todos os morros que estão no litoral do Paraná. Agora o que eu vou fazer? Como tem bastante tempo, bastante luz ainda, eu vou descer essa última subida para montar a barraca no lugarzinho que eu escolhi ali. O vento ele está vindo de oeste, mas a previsão aponta que ele vai virar para sul amanhã, ou seja, vai vir nesse sentido. Então assim, aqui não é um bom lugar para acampar, pelo menos na minha avaliação. Depois a gente sobe para ver o sol se pondo. Então é isso. Aqui eu achei um lugarzinho. Tem umas pedras, caso o vento suba o morro, e o próprio morro me serve de corta-vento se ele vier do litoral. Aqui embaixo o solo é meio úmido, então eu não sei se isso não vai esfriar um pouquinho. Então agora eu vou subir, cara, e vou ficar direto, pôr do sol, entardecer, as estrelas, vou jantar, só volto para dormir. Olha só que coisa linda, mano. 15 para 6 da tarde, o sol caindo daquele lado. Aí é só virar o rosto que você vê o litoral e vai ser noite de lua cheia. Ela acabou de sair no céu.
Olha a cor do céu. Olha só como é que ele fica. Olha ela ali. Chegou uma galera lá em cima. Não sei, né? Cada um escolhe o risco que quer correr. Vou ficar aqui olhando à noite e vou fazer umas fotos noturnas. Vamos ver se elas ficam legais. Vamos dormir e às 5 da manhã a gente se encontra para subir lá e ver o sol nascendo. É isso aí. O dia, ó, a situação é a seguinte. Aqui começou a ventar também, tá? Olha só. Não é assim nada que vai derrubar a barraca, eu acho. Não, é sério. Começou de madrugada assim, mas deu pra dormir. Só que eu vou confessar uma coisa, cara. Foi pego de surpresa, viu? Eu esperava que já tivesse tão claro às 5 da manhã. Mas olha só. A gente vai ter um mar de nuvens. Tem uma umidade ali no litoral e a gente tá acima dela. Vai ser lindo. Então é isso. O sol nasceu. Vamos descer sentido oeste, desmontar a barraca e cair fora. Só que eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar ela secando um pouco. O sol, ele saiu só agora. E eu vou levar ela montada para uma pedra ali e eu vou desmontar ela lá. Opa! Que... senão ela fica com muita umidade, vai mofando e tal. Então eu vou deixar uns 10 minutinhos aqui ela pegando o sol. Prontinho. Acabamento desmontado. Botar na mochila. Bora. Já tô chegando aqui. A descida foi super tranquila. Essa não é uma trilha muito exigente. Foi a parte mais tranquila, eu acho. Agora... ah, eles vendem pastel frito, mas tá fechado. Não abriu ainda. Bom, então eu como alguma coisa na estrada. Muito lindo lá em cima, viu? Cara, os picos mais bonitos assim de vista. Ainda sobre aquela questão do vento, claro, as pessoas que estavam lá em cima, elas tinham barracas melhores que a minha, que tem um sistema que finca com mais força na terra. Eu não gosto da ideia de ficar passando vento a noite toda. Mas então saiba que você pode comprar uma barraca para passar por uma situação dessa. Outra coisa é que essa é um dos maiores picos aqui do Paraná. Ela é legal porque ela é uma trilha fácil, simples. Você mora nessa região, norte de Santa Catarina, região de Curitiba, quer se iniciar no montanhismo, aqui é uma ótima opção. Era isso. Lá na descrição então estão todas as informações para você saber como chegar aqui e o track log para você conseguir fazer essa trilha sem se perder. Até a próxima aventura.